Olá, amigos! Estamos começando mais um Papo Suprem, programa da TV Suprem, braço de comunicação da ONG União Planetária, pioneira na comunicação positiva no Brasil. Não deixe de nos seguir nas redes sociais da União Planetária e também no nosso canal Suprem no YouTube. Hoje nós vamos conversar com Marco Burlamark. O Marco é pedagogo, mestre em educação pela Universidade de Brasília, lecionou em cursos de pedagogia por mais de 12 anos e também em pós-graduações em educação. É apaixonado pela pedagogia, além de consultor educacional, palestrante sobre educação e pedagogia, além de nosso voluntário aqui na União Planetária e também do movimento Pedagogia das Virtudes. O Marco está lançando o seu primeiro livro, Pensar a Pedagogia do Futuro, textos educativos e pedagógicos. Marco, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui no Papo Suprem. É um privilégio receber. Obrigado, Joaben, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui conversando com você. Marco, por que nós devemos pensar uma pedagogia para o futuro? Então, Joaben, o campo da educação e da pedagogia é um campo muito importante, né, de reflexão, de teorias. Então, assim, a gente precisa pensar a educação e a pedagogia numa perspectiva futurista, né, que traz várias questões importantes, reflexões importantes. É essa tentativa que eu fiz a partir do meu livro, né, pensar questões e tópicos numa visão futurista, tentando enxergar o que seriam pontos importantes da educação e da pedagogia, visando o futuro. Eu acho que essa é uma questão muito importante, dada a importância desse campo teórico, desse campo de pesquisa, que é a pedagogia e a educação. Você, na sua primeira parte do livro, você traz alguns textos educativos, algumas historinhas. Queria que você falasse um pouco para a gente do objetivo desses textos educativos. Então, no meu livro, a gente tem uma primeira parte que são textos educativos e educativos pedagógicos, e a segunda parte de textos pedagógicos, né? A primeira parte são textos educativos, que são curtas narrativas, algumas metáforas, curtas histórias, textos de leitura leve, com essa visão educativa. Então, por exemplo, tem um texto que se chama Uma História Zen, que eu retomo, né, uma velha história japonesa trazida pelo Daniel Goleman no livro Inteligência Emocional. E aí eu desenvolvo esse texto abordando a relação entre a educação e a inteligência emocional. Eu tenho pesquisado isso bastante e a gente sabe que hoje a educação ela tem uma íntima relação com a inteligência emocional, em vários sentidos, né? A educação enquanto autoformação, educação enquanto compreensão, educação também na forma de tratar o outro, de se relacionar com o outro, né? Então, tem uma íntima relação com a inteligência emocional. Tem um outro texto, por exemplo, que se chama Estar Aberto a Aprender, que eu falo justamente da importância da gente estar aberto a aprender na vida, né? Com essa atitude de abertura mental, de abertura de vida para o aprendizado, né? Muitas vezes a gente pode se fechar, as pessoas podem se fechar para os aprendizados na vida, o que nos limita muito, né? O que vai nos limitar e trazer dificuldades na vida. Quando a gente mantém essa postura mental de estar aberto a aprender, né, a gente se abre para outras possibilidades, para outros horizontes, para outros aprendizados, né? Um outro texto que eu podia citar como exemplo é o Atitudes Irradiam, também um texto do meu livro. Nele eu cito uma passagem do monge Thich Nhat Hanh, né, que é o Lavando a Louça por Lavar, e eu compartilho, né, o meu aprendizado familiar, o meu aprendizado de vida, que foi, né, que é contribuir com lavar a louça
em casa, em família, ajudar, cooperar nessas atividades diárias e cotidianas, né? Desenvolvendo que isso é algo que ajuda muito na harmonia familiar, né? É uma atitude positiva, uma atitude que irradia para a família e para as pessoas, né? Então é um texto que traz esse sentido de que as atitudes elas podem irradiar positivamente. Perfeito. Você há muitos anos está conosco no movimento Pedagogia das Virtudes e a gente tem promovido seminários, encontros, buscando valorizar essa educação para virtudes, para valores humanos. Como é que você analisa hoje a educação das nossas crianças? Então, eu acredito, né, que a educação, a pedagogia, a educação das nossas crianças deve ser uma educação baseada em bons valores, baseada em virtudes, né? Acredito realmente nisso. Isso é um grande aprendizado para os pais responsáveis, para os educadores, né? Uma educação que seja adequada, que seja uma educação sintonizada com as necessidades, com o futuro. Eu acredito numa educação fundamentalmente amorosa. Muitos pais responsáveis, por um ranço que existe ainda na nossa cultura, na nossa sociedade, muitas vezes caem em atitudes autoritárias, né? Impondo respeito de uma forma autoritária. E aí vem os conflitos, vem as brigas familiares, né? Eu tenho aprendido muito no meu processo também, como pai, como tio, né? O valor de uma educação amorosa, que é uma educação baseada na paciência, no diálogo, baseada no carinho, baseada também na psicologia. Eu entendo que é positivo que os pais responsáveis tenham noções de psicologia para trabalhar adequadamente com os seus filhos. Fundamentalmente uma educação amorosa, baseada também na liberdade, liberdade com os devidos cuidados, mas eu acho que isso ajuda muito as coisas fluírem positivamente na educação dos filhos. Então, fundamentalmente, eu acredito assim, numa educação amorosa, numa educação baseada na paciência, no carinho, no diálogo. É isso que eu tenho aprendido com o meu filho, no meu processo, com meus estudos também no campo da educação e da pedagogia. Perfeito. Nós estamos conversando com Marco Burlamar, que ele que é pedagogo, está lançando o seu primeiro livro, Pensar a Pedagogia do Futuro. Marco, na segunda parte do seu livro, você traz um conceito que é o da multipedagogia. Queria que você explicasse para os nossos telespectadores em que consiste esse conceito da multipedagogia. Então, o conceito de multipedagogia, o que eu aprendi com a minha experiência acadêmica, pedagógica, minha experiência também lecionando em cursos de pedagogia. Existem várias tendências pedagógicas diferentes, né? A pedagogia tradicional, a pedagogia libertadora, a pedagogia libertária, pedagogia tecnicista, várias tendências pedagógicas, né? E a gente pode incorrer no erro, que eu acho assim, que é um erro pedagógico, um erro de reflexão, de pensar que escolher uma única tendência pedagógica é o melhor. Eu vejo de uma outra forma, eu tenho uma visão multipedagógica, eu entendo que a gente pode aprender um pouco com as diversas tendências pedagógicas. Aprender, extrair o que existe de positivo em cada tendência. Então, por exemplo, mesmo a pedagogia tradicional, que é uma pedagogia muito criticada, tem seu lado positivo, que é a noção de disciplina, a noção de responsabilidade, que pode trazer aprendizados importantes para o processo pedagógico. A pedagogia libertária traz a noção de liberdade, que é um conceito também que, se bem trabalhado pedagogicamente, nos métodos, é um conceito muito interessante também didaticamente. A pedagogia libertadora, que traz a importância
da reflexão, dos questionamentos, do pensamento crítico para o processo educativo, né? Então eu entendo que cada tendência pedagógica tem o seu lado positivo e pode contribuir para o processo pedagógico educativo como um todo. Essa é a noção assim, de uma multipedagogia que a gente traz. Perfeito. Você está assistindo o Papo Suprem, aqui pela TV Suprem. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o Papo Suprem aqui pela TV Suprem, conversando com o nosso querido amigo Marco Burlamark, que está lançando o seu primeiro livro, Pensar a Pedagogia do Futuro. Marco, você aborda no livro algumas questões curriculares. É necessário um novo currículo pedagógico das nossas escolas? Então, eu fiz essa reflexão, né, um estudo também baseado em referências bibliográficas, que eu chamo um currículo para o futuro. Né? Por exemplo, eu reflito algumas coisas nesse texto. Por exemplo, eu reflito a possibilidade da gente ter a ética como uma disciplina obrigatória em todos os cursos de nível superior, por exemplo. Né? Dada a importância da ética, né? Uma ética humanitária, uma ética da compaixão, uma ética da solidariedade. Então, acho que seria muito interessante a gente ter a ética em todos os cursos de nível superior. Né? No nível do ensino médio, né, a gente teve recentemente uma mudança curricular. Hoje o ensino médio mudou, você tem essa proposta não, já foi implementada, né, está sendo implementada nesse momento de itinerários formativos, né, que é uma proposta, eu acho, interessante, que está em fase de implantação. Então precisa ser mais, essa nova realidade ainda precisa ser pesquisada, precisa ser debatida, mas a princípio essa ideia de itinerários formativos, em que o estudante vai escolher uma determinada linha de estudo a partir de um determinado momento do ensino médio, eu acho interessante. Agora, o que eu acho importante, né? Dentro de uma visão de uma formação integral, de uma educação integral, eu acho importante que no ensino médio, na educação, os estudantes tenham a oportunidade de desenvolver e aprender, por exemplo, habilidades socioemocionais. Né? O que faltava antigamente no currículo, na pedagogia antiga, na educação mais tradicional. Então, existe a importância das habilidades socioemocionais que hoje muitos teóricos já estão dizendo, estão debatendo, a importância da inteligência emocional. Eu acho que conteúdos como a filosofia é uma disciplina tão importante, com conteúdos tão importantes, continua sendo importante para a formação dos nossos estudantes. Né? Conteúdos sociológicos continuam sendo importantes também, a própria educação física, a arte continua sendo importante. Então eu acho importante que se tenha essa visão integral de ser humano, de estudante na educação, e que, portanto, a educação e a pedagogia contemplem todos esses aspectos entre outros, numa visão de uma formação integral. Essa formação integral também aborda as questões ecológicas. Nós estamos vivendo um momento complicado no mundo hoje, e essa educação para a ecologia, tu percebe que isso é importante também? Percebo como sendo muito importante para as gerações futuras. E aí tem um texto no meu livro chamado A Alfabetização Ecológica para o Futuro, que é um texto baseado nas ideias do autor, escritor, físico Fritjof Capra. Ele tem esse livro chamado Alfabetização Ecológica, e eu retomo as ideias dele no meu livro. Então, por exemplo, alguns conceitos, princípios que estão presentes nos ecossistemas
são muito importantes e podem ser ensinados para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Por exemplo, o princípio de redes, que vê a interconexão, né, que existem entre os sistemas, os ecossistemas, o princípio da interdependência, que vê a interdependência entre os elementos dos sistemas, dos ecossistemas, o princípio de ciclos, que vê que a matéria se recicla, né, nos ecossistemas, então a importância dessa reciclagem. Né? O Capra, ele traz esses princípios ecológicos e ele diz que é importante que eles sejam ensinados para as crianças, né, visando um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Né? Eu acho muito importante que a gente tenha uma educação ecológica, que os princípios ecológicos estejam sendo ensinados para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, visando um futuro sustentável. Você aborda também no seu livro, que foi lançado pela editora Proconsciência, né, uma editora importante que tem valorizado muito essas temáticas, né, você aborda a questão da cultura de paz. Essa cultura de paz que deve começar não só nas famílias, nas casas das pessoas, mas sobretudo na escola. Como é que você vê essa questão da educação para uma cultura de paz? Então, no meu livro, eu tenho um texto que se chama Desejando a Paz para as Escolas, né, que aborda essa cultura de paz. Bom, eu falo um pouco no texto que é muito triste que nas nossas escolas existam muitos conflitos e problemas, estresse emocional. A gente vê os professores muitas vezes estressados emocionalmente, pressionados, um clima organizacional ruim, um clima emocional ruim nas escolas, e eu acho isso muito triste como educador. Por quê? Porque a escola, por excelência, ela é uma organização de aprendizagem, ou se não é, deveria ser uma organização de aprendizagem, aberta a aprender, aberta a desenvolver relações humanas positivas, relações humanas saudáveis. Então eu abordo isso nesse texto, a importância da gente desenvolver uma cultura de paz nas escolas. Eu acho que existem várias questões. As escolas, elas devem ser organizações de aprendizagem, estarem abertas para o aprendizado, devem procurar cultivar esse clima positivo, esse clima construtivo entre as pessoas, nas relações. Eu acho que a gente pode ter uma escola que seja uma escola positiva, uma escola construtiva, uma escola feliz. E é isso que eu desejo. E a partir desse núcleo que é a escola, isso irradia positivamente também para a comunidade ao redor, né? E irradia para a sociedade. Então eu acho muito importante que se desenvolva uma cultura de paz, uma cultura positiva nas escolas. Nós estamos conversando com Marco Burlamar, que está lançando o seu primeiro livro pela editora Proconsciência, Pensar a Pedagogia do Futuro. Marco, um mundo cada vez mais tecnológico, onde as crianças já nascem com uma tela na mão e já interagem com as questões da tecnologia, com a rede social. Como é que fica a tecnologia e a educação do futuro? Então, Joab, eu acho que as tecnologias, a gente não pode negar os avanços que a tecnologia traz. Então, vem muitas coisas positivas com a tecnologia. Por exemplo, a possibilidade da gente ter um software, um aplicativo educativo sobre a matemática, onde você vai ver as formas geométricas de uma forma tridimensional, onde você vai poder interagir, onde você vai poder jogar, as possibilidades que a internet traz. Hoje se fala até do conceito de metaverso, entre outras coisas que a tecnologia traz. Agora, o que eu acho é que
quando a gente vai implantar um modelo tecnológico numa escola, isso deve ser feito com muito cuidado. Porque a tecnologia, ela traz variáveis que são variáveis complexas, né? Por exemplo, existem fatores comunicativo-interacionais que estão envolvidos, existem fatores cognitivos, existem fatores emocionais, existem vários fatores que estão aí imbricados na implantação de um modelo tecnológico numa escola, né? Então, isso deve ser pensado com muito cuidado. A minha preocupação é que a tecnologia ela deve ser um meio, ela deve se integrar, não um fim em si, mas um meio, ela deve se integrar positivamente na vida dos nossos estudantes, na vida dos nossos professores, né? Então, assim, eu acho assim, a pedagogia ela não pode se tornar totalmente digital, eu acho que isso seria negativo. Por quê? Porque o mundo é real, né? A vida ela é viva, ela é vivencial, ela é real. Então, assim, a gente precisa de uma pedagogia do real, uma pedagogia viva, uma pedagogia vivencial também, né? Então, eu acho que o desafio é que essas tecnologias se integrem positivamente na vida dos estudantes, no contexto escolar, na vida dos professores, de uma forma saudável e de uma forma positiva. Eu acho que esse é um dos grandes desafios nesse campo da tecnologia da educação. Sem dúvida. A gente sabe que um país só se desenvolve a partir da educação e a tecnologia está presente hoje nas nossas vidas. E para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de esperança. Como é que nós podemos pensar num Brasil melhor com essa pedagogia do futuro? Então, eu acho que existem vários desafios. Eu abordo alguns desafios de uma forma bem humilde, eu não sou um especialista, mas eu falo um pouco dessa visão de políticas públicas, algumas questões sociais, na terceira parte do livro, que é a parte final. Eu acho que tem várias questões, a gente precisa pensar na nossa sociedade, a gente precisa de políticas públicas que pensem nos mais necessitados, a gente precisa de uma política pública que seja humanitária, que seja da solidariedade, que pense realmente nos mais necessitados, enfim, a gente precisa de tudo isso. Eu trago algumas reflexões educacionais, eu acho que a gente precisa que a educação chegue em todos os espaços, chegue para todos, né? Que a educação realmente tenha o maior alcance possível, que ela seja inclusiva, que ela seja acessível, né, em todos os rincões aí desse nosso país. Bom, no meu livro eu escrevi assim com muito amor, com muito carinho, eu tenho um trabalho de pesquisa, com referências, eu fiz com muito carinho, porque eu acho que no coração do educador pulsa o desejo de passar uma mensagem positiva para as pessoas, uma mensagem construtiva. E aí eu tentei pensar em aspectos importantes da educação e da pedagogia com carinho, nessa visão futurista, né? E a gente deseja que a educação, que a pedagogia possam evoluir e que possa aí florescer um futuro melhor, com crianças felizes, com crianças sendo bem educadas, com escolas aprendendo, se desenvolvendo. A gente espera realmente que esse futuro melhor possa estar acontecendo e que seja um futuro positivo para todos nós e para a sociedade. Como é que as pessoas podem adquirir o seu livro? O livro está disponível no site da editora Proconsciência, www.proconsciencia.com.br. Está disponível lá. Eu ficarei muito feliz as pessoas poderem divulgá-lo, poderem falar sobre ele. E está um trabalho feito com muito carinho, que eu acredito que realmente vale a pena conhecer. Muito obrigado.
Você acompanhou o Papo Suprem. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e também no canal Suprem no YouTube. Até a próxima. Muito obrigado, Marco. Obrigado, Joaben.